todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Muito lindo esse hino. Dá para chorar. Chorar de quebrantamento na presença de Deus. Saúde a todos com o Pai do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, o nosso texto sequencial à nossa série, primeira carta do apóstolo Paulo, primeira encíclica do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Jesus. 11. Vamos ler a partir do versículo 1, né, que é uma parte complementar ainda do capítulo anterior, do capítulo 10. A gente inicia aqui no versículo 1. Nós vamos ler até o 16. Diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até aí. Fecha os teus olhos, nós vamos falar da Bíblia. Mas antes de falar da Bíblia, vamos falar com o autor da Bíblia para nos ajudar a entendê-la. Senhor, nesse momento nós queremos a Tua inspiração, ó Espírito Santo, a Tua iluminação, revelação extraída da Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor venha nos instruir, venha nos ajudar, venha, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aplicar as lições desta palavra em nossas vidas. Que nós sejamos cristãos ainda mais maduros, mais crescidos espiritualmente falando, mais maduros, com maturidade espiritual e edificados pela Tua palavra. Nos ajuda, me ajuda a repassar para o Teu povo aquilo que Tu tem proposto para nós essa noite. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Você pode sentar e glorificando a Senhor. Aleluia. Nós já vimos no decorrer da nossa série, talvez eu não serei muito extenso hoje, porque eu quero pegar a primeira parte aqui desse texto e deixar o restante para o culto de ceia, porque Paulo vai entrar nesse assunto.
mas nós vamos ver aqui o que Deus tem para nós. Nós vimos que Paulo, na primeira sessão desta carta, ele fala sobre as divisões na igreja, os grupos que se degladiavam e extraía para si os seus melhores pregadores, segundo eles. Nós vimos que nesta carta Paulo combateu veementemente a imoralidade de dentro da igreja, a qual a igreja estava apoiando um homem imoral, e Paulo aconselha para arrancar do meio aquele mal, aquele pecado, e não acolher e esconder o pecado daquele homem e se orgulhar dele. Nós vimos também Paulo orientando a igreja acerca dos problemas relativos ao casamento, sobre a questão das separações, de divórcio, de contenda entre marido e mulher. Aí ele fala também sobre solteiros e para os viúvos. Nós vimos também que Paulo admoesta os irmãos sobre a comida sacrificadas aos ídolos. Nós vimos, consequentemente, Paulo falando sobre os direitos que ele tinha de apóstolo, que o apóstolo, o pastor, tinha direito de receber o sustento da igreja, e ele mesmo abriu mão desse direito voluntariamente, mesmo tendo todo o direito de recebê-lo. Nós vimos também, na semana passada, no capítulo 10, sobre a liberdade do povo de Deus, e há uma advertência. Ele traz o exemplo errado ou o mau exemplo da nação de Israel, e ele termina a primeira parte, a primeira sessão aqui, sobre esses problemas relativos a divisões, a contendas, e tudo isso dava atrito. Você pode ter até percebido que na semana passada eu dei um pulo, um salto dentro do texto, tanto é porque Paulo ele vai tratar ainda sobre as comidas sacrificadas a ídolos, ainda no capítulo de número 10. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, eu preferi não dar mais detalhes, porque Paulo já tinha falado, ele está dando aqui um reforço, ele está reforçando sobre o cálice dos demônios e o cálice de Deus, a mesa dos demônios, a mesa de Deus. Você não pode participar dos dois. Então, é praticamente o mesmo contexto que Paulo está falando aqui sobre a questão relacionada à idolatria. E agora, mais uma sessão que Paulo vai iniciar nessa carta é sobre a postura no culto, é sobre a ordem do culto. Ele vai iniciar exatamente aqui a questão do culto. E este é o tema, a temática de hoje: a postura da igreja no culto. A postura da igreja no culto. Diga comigo, a postura da igreja no culto. Como eu devo me portar no culto. É claro que nós vamos ver isso à luz de 1 Coríntios, dentro da cultura de 1 Coríntios, né? Vamos lá para a nossa introdução. O mundanismo da igreja acabava afetando o culto e refletindo na adoração. 3 problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto: a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Ele vai iniciar essas três etapas aqui: a questão da posição da mulher, depois ele vai entrar na questão da ceia do Senhor, e na frente ele vai falar sobre os dons espirituais. Quando Paulo coloca em ordem a questão das contendas, agora ele vai colocar em ordem a questão da liturgia, a questão do andamento do culto. Dos capítulos 11 até o capítulo 14, Paulo ele trata destes 3 problemas que nós falamos aqui. Os 2 primeiros são tratados aqui no capítulo 11, a postura da mulher no culto e a questão da celebração da ceia do Senhor. Este capítulo ele começa com um elogio de Paulo à igreja. Ele diz aqui, primeiro, iniciando, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí versículo 2 ele diz: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos as entreguei.
Observe que para um líder falar um negócio que Paulo fala aqui, tem que ter muita convicção, porque ele diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não diz sede imitadores de Cristo, como eu sou. Ele diz sede imitadores, meus imitadores. Ele está dizendo, eu sou um modelo, eu sou um exemplo. E para falar isso, tem que ter muita convicção em Deus, tem que ter uma vida de testemunho, de santidade, e realmente ser um exemplo. E ele fala dentro de um contexto, porque ele diz no versículo 33 do capítulo 10: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aí ele diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então ele está dizendo que esse princípio ele aprendeu de Cristo, que era colocar não o interesse próprio, não o seu ego, mas o interesse dos outros. Cristo, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Ele, sendo rei, se fez servo, que ele pegou um banquinho, uma toalha, cingiu os seus lombos e uma bacia d'água, e começou a lavar os pés dos discípulos, para mostrar uma lição de humildade. Então Paulo está dizendo que ele não buscava o seu próprio interesse, mas o de muitos, e tinha um propósito, para que eles fossem salvos. E Cristo fez todo o sacrifício que fez, para quê? Para nos salvar, para trazer-nos salvação, amém? Então, o que Paulo está dizendo agora no versículo 2 é o seguinte: ele diz, eu vos louvo, ou seja, eu vos elogio, em tudo, vocês lembrais de mim, e vocês retêm as tradições. E a pergunta é, o que seriam essas tradições? Que tradições seriam essas? Os ensinos orais e o conteúdo da pregação de Paulo, que ele passava para a igreja, ele chama aqui de tradição. Paulo deu à igreja o que ele recebeu do Senhor. Lá no versículo 23 ele diz, porque eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. Então, Paulo, ele deu esse conteúdo à igreja porque ele recebeu do Senhor, ele recebeu de Cristo. E a tradição, portanto, era o ensino oral de Paulo, o que ele verbalizava, o que ele falava. O evangelho que Paulo recebeu de Deus, ele o transmitiu à igreja, e a igreja guardou e os observou. Hoje, o ensino, ele não está mais fundamentado na questão oral, ele é transmitido na palavra escrita, porque até então o Novo Testamento estava sendo trabalhado, depois foi escrito. Então essas tradições eram o que eles falavam. As tradições na Bíblia é exatamente isto, era de pai para filho. Eles chegavam, sentavam com os filhos e explicavam, desde a época do Antigo Testamento, eles sentavam e a Bíblia diz que inculcava na cabeça da criança, colocava na mente deles o que o Deus de Israel tinha feito. Então isso passaria de geração em geração. Era a preocupação que Deus tinha de não perder a próxima geração. Era dizer aos pais, olha, vocês sentem com os seus filhos e digam que Deus, o Senhor, eu sou tão fiel que eu fiz maravilhas no meio do deserto. Aí Moisés passava esta mensagem para o povo. Aí o povo sentava com os filhos e diziam, meu filho, Deus é fiel, porque nós passamos esse período no deserto. E explicava tudo, os milagres. Aí a geração morria, vinham os filhos dos filhos. Aí eles pegavam os filhos dos filhos e diziam, meus filhos, que eram netos que já tinham morrido, Deus é fiel, que nós passamos 40 anos no deserto. Não faltou roupa nova, não faltou comida, não faltou água, não faltou coluna de fogo e não faltou coluna de nuvem, nem faltou, nós não tivemos privação de nada, porque Deus provia tudo e a sua presença estava conosco. Aí morria a geração,
dos filhos, aí vinha dos netos, vinha dos bisnetos, e da mesma forma, vinha dos tataranetos, a mesma forma, para que eles crescessem entendendo que os pais deles adoravam um Deus real, verdadeiro, poderoso, soberano, majestoso, augusto, sacrossanto e eterno. Você adora esse Deus aí? Então a nossa responsabilidade é passar aos nossos filhos. E isso é um princípio tão poderoso, irmão, que a estratégia do inimigo é fazer a mesma coisa, só que de forma ao contrário, quebrando todas as tradições e princípios. Você deve ter visto aí um vídeo que rolou esse mês aí, de uma mulher que dizia: a estratégia nossa é entrar principalmente nas igrejas, onde tem a salinha das crianças, e nós sentarmos perto delas, porque eles têm uma salinha que tem umas crianças lá, eles ficam no culto e os meninos ficam lá. É a nossa oportunidade. Vai para lá, Satanás, tu não vai tocar nos nossos filhos. Os nossos filhos são heranças do Senhor, aleluia. Então esta era a questão da tradição, a palavra escrita. Nós temos a palavra de Deus completa, porém, irmãos, ainda hoje tem pessoas que confundem essas expressões, tradição e tradicionalismo, são diferentes. A tradição, ela é a fé viva das pessoas que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. De novo, a tradição é a fé viva das pessoas que já morreram, o tradicionalismo é a fé morta de pessoas que ainda estão vivas. Então, você tem que diferenciar isso, tradição e tradicionalismo. Por exemplo, nós cremos no Deus que é 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma tradição bíblica, e nós aprendemos assim, cremos assim, temos esta fé e ensinamos assim. E muitos outros princípios, do menino ser educado, respeitar pai, respeitar mãe, porque tem que ser obediente pai e mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. Isto é tradição. Agora, tradicionalismo é outra coisa. É eu pegar algo que eu acho que é uma doutrina e tentar jogar por cima das outras pessoas por fim na força, sendo que está fora de totalmente os contextos. E eu tentar fazer esse tradicionalismo religioso, apenas com a religiosidade sem o Espírito de Deus, isto vira um tradicionalismo que não edifica, que vai apenas transformar-se em contendas. Nesse capítulo, Paulo, ele cuidou de 3 problemas em relação ao culto. 3 problemas em relação ao culto. Eu vou falar o primeiro problema hoje, tá? O primeiro problema é o comportamento das mulheres no culto. Diga comigo, o comportamento das mulheres no culto. Para discernirmos o ensino de Paulo sobre a questão do véu, que ele vai falar aqui sobre o véu, né? A gente olha assim, é meio estranho para nós ver essa questão que tem que botar o véu quando for orar, não sei o quê. Nós precisamos compreender uma coisa: o contexto cultural em que o véu foi usado. Em que contexto Paulo está escrevendo isso aqui? Nos termos orientais, o véu, ele é o poder, honra e dignidade da mulher. E Corinto era uma cidade grega. E nessa província, a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ou as religiões do mistério. Nessas religiões, todos os membros, eles eram do sexo masculino. Todos eles eram homens. As mulheres, elas eram excluídas desses cultos do mistério. Essas religiões, elas refletiam um conceito distorcido de que as mulheres, elas eram inferiores aos homens e elas nem mesmo precisavam de religião. Então, orientalmente falando, as religiões orientais, ainda hoje é assim. Por exemplo, na sinagoga, para ter um culto precisava-se de 10 pessoas.
se tivesse 9 pessoas, essas 9 pessoas fossem homens, e se tivesse uma mulher, não tinha culto, porque no mínimo era 10. Se tivesse 9 pessoas e uma criança, poderia ter ou não ter culto, dependendo se ela já tivesse passado pelo bar mitzvah, que significa filho do mandamento, é um ritual que tem uma celebração de quando o menino atinge uma certa idade, 12 ou 13 anos, e ele já é capaz de citar a Torá, o Antigo Testamento de cor. Ele cita, então ele passa por uma celebração da família, aquele banquete todo, aí ele já é uma pessoa que pode participar do culto. Então, se tiver 9 homens e um menino que já fez o bar mitzvah, aí tem culto, se não, não tem. Se for uma mulher, também não tem. Então, esta é a cultura que está inserido aqui. E essa aqui ainda era pior, porque mulher não podia nem estar. Esse era o pano de fundo cultural da época que Paulo chegou a Corinto. Então, no entanto, esse bandeirante do cristianismo, ele chegou com uma mensagem nova, como as boas novas do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque enquanto as religiões diziam, mulher não pode participar do culto, se tiver 10 homens e uma mulher, não pode participar, não pode ter culto, se tiver 10 pessoas é que vai ter culto, a graça de Deus diz, onde tiver 2 ou 3, seja menino, seja homem, seja mulher, está ligado, o Senhor está no meio, aleluia. Então Paulo, ele trouxe essa perspectiva, esta pregação, a pregação dele trouxe uma nova perspectiva para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revelação profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Hoje vai ser o dia da mulher aqui na Betel. O cristianismo, irmão, resgatou o valor e a dignidade da mulher. Observe, abra comigo aí, por favor, irmão Júnior, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Carta de Paulo aos irmãos na Galácia do Sul, capítulo 3 e 28. Eu acho que é esse texto. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não há macho nem fêmea. Ele está dizendo aí que não há distinção entre para Deus nessa questão de adoração. Porque o mesmo glória a Deus que eu dou vale o que você dá, você que é mulher. Então Deus recebe a adoração do homem e da mulher, judeu ou grego, seja de qualquer etnia, porque o Espírito de Deus, ele será derramado sobre toda a carne, sobre servos, sobre servas, sobre filhos, sobre novos, sobre velhos, sobre homens e sobre mulheres. Então, o homem e a mulher estão no mesmo nível, eles têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e também para a salvação é para o homem e também para a mulher. Paulo, ele dá uma orientação no versículo 11, ele até diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. Nós vamos chegar lá. As mulheres cristãs de Corinto, vamos lá, para a história aqui, ó, o pano de fundo histórico. Saíram, as mulheres daqui desta igreja, de Corinto, elas saíram do extremo a outro, porque onde elas eram desprezadas, elas foram para outro extremo. E qual é esse extremo? O feminismo. E se tem um negócio que está desgraçando um bocado de mulher, inclusive até igrejas, é o tal do feminismo, o ativismo do feminismo. Porque existe uma turma louca aí, que vocês já ouviram a expressão meu corpo, minhas regras já? É um grupo que elas querem colocar o aborto, legalizar o aborto para matar criança, aí sai no meio da rua, é uma confusão medonha. Inclusive na Argentina, uma dessas apoiadoras ativistas pró-aborto, ela morreu na mesa de cirurgia para abortar, foi abortar e morreu, não suportou. Então, esse tal desse feminismo já é antigo. As mulheres da igreja de Corinto, elas começaram um movimento de libertação da mulher, quebrando alguns paradigmas
culturais e com isso provocaram escândalos no culto. As mulheres cristãs de Corinto, elas queriam abolir o uso do véu no culto. O véu era, nesse contexto, um símbolo da submissão e da integridade da mulher. Elas, porém, no afã de tomarem posse da sua liberdade, elas disseram: abaixa o véu, tira o véu. Porém, o que era esse véu? Então elas viram assim: olha, Paulo está pregando aqui, o cristianismo chegou, nós aceitamos a Jesus e nós somos livres. Igual a irmã cantou, né? Eu sou livre para te adorar. Sou livre, a liberdade. Então muitas pessoas pegam esse tipo de expressão, liberdade, eu sou livre em Cristo, e elas distorcem esse termo. Elas transformam a liberdade em libertinagem. Paulo, se eu não me engano, em Efésios, ele diz assim: realmente nós somos livres em Cristo, lá em Gálatas, mas não useis desta liberdade para dar lugar à carne. Então elas pegaram aqui e fizeram uma confusão, porque o véu ele não era apenas uma peça indumentária feminina aqui desta época. Na Grécia, roupa dos homens e das mulheres, elas eram muito parecidas, só tinha uma diferença: a cobertura na cabeça. O que distinguia a mulher dos homens era exatamente o véu, nesse contexto aqui. Toda mulher decente, toda mulher honrada, ela usava um véu. Nenhuma mulher honesta, ela ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas, elas tinham ousadia de sair às ruas sem o véu. As profetisas pagãs do mundo greco-romano, que exerciam o seu ofício também em templos pagãos, elas saíam com a cabeça descoberta, com os cabelos desgrenhados, assanhados, sem véu. Isto era uma aberração, era uma falta de respeito com a própria reputação da mulher. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto: a honradez e a modéstia da mulher e a submissão ao seu marido. Nesse sentido, o véu aqui era símbolo da dignidade e da modéstia feminina. Então, se uma mulher saísse em público sem o véu, seria a mesma coisa, uma pessoa tinha total liberdade de achincalhar ela, esculhambar ela, de desrespeitá-la, porque ela estava desprotegida do véu. E nesse contexto aqui, uma mulher em Corinto participando do culto público, sem o véu, seria a mesma coisa hoje, de uma mulher chegar hoje aqui na igreja, de traje de banho. Para nós hoje, é uma divergência de cultura, porque varia de cultura para cultura. Na cultura oriental, o que vale muito é a honra. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes japoneses, você está ferindo a minha honra, eles vão para cima. Quando há vergonha, questão de honra, na Bíblia você mesmo vê, as pessoas, quando eles jogam terra na cabeça, eles rasgam as vestes, porque vergonha e honra faz parte muito assim, uma forma muito forte nessa cultura. E quando também você vê nos costumes antigos, japoneses, chineses, esses camaradas aí, quando eles envergonhavam o pai, envergonhavam a religião deles, eles até mesmo, com muito orgulho, eles se matavam. Ele pegava a espada, porque eles tinham desonrado. Então, era algo muito forte a questão da honra. No entanto, nós vamos ver aqui que, nesse contexto, você pode imaginar a reação, se saísse agora uma mulher, viesse lá da Praia do Farol ali, está tomando banho, roupa de banho, chegasse dentro da igreja. Não ia dar um constrangimento? O negócio ia ficar meio... Às vezes você chega no supermercado, tem gente que fica de cueca, né, ali perto da praia ali, você fica até assim, meu Deus, eu não tinha coragem de falar um negócio desse. Coisa mais linda. Só as marmotas. Então, era a mesma coisa para eles, tirar o véu da cabeça. Você observa
que isso provoca um escândalo e seria absolutamente conveniente. Era escândalo e era vergonha. O que aconteceu com as mulheres de Corinto quando elas receberam as boas novas do Evangelho? Elas perceberam que em Cristo elas eram livres. A reação imediata foi abolir o uso do véu. Mas Paulo, ele exorta dizendo que elas, se elas ousarem profetizarem sem o véu, desonrarão a própria cabeça. E o cabeça da mulher é o marido. O cabeça do homem é Cristo. Ele vai dar essa hierarquia depois. Nesse contexto aqui, Paulo ele trabalha sobre 4 questões importantes para solucionar o problema do comportamento da mulher no culto público. Eu só tenho esses 4 tópicos hoje. Vou dar esses 4 hoje. Não sei se vai demorar, se vai ser rápido, mas eu vou dar. Quando eu terminar os 4 aqui, a gente encerra. Amém? Quem vai comigo? Dá um glória a Deus aí. Fala assim, sai daqui, sono, cansaço. Vamos lá. Primeiro lugar, submissão. Diga comigo, submissão. Olha o versículo 3 aí. Diz assim, ó: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rapa o cabelo, mas se lhes é vergonhoso tosquiar-se ou rapasse, cumpre-lhe usar o véu. Então nós vamos ver aqui este véu na perspectiva da cultura de Corinto. Amém, irmão? É porque tem uma certa denominação que eles pegaram isso aqui e eles colocaram como uma doutrina bíblica. A mulher tem que estar com véu na igreja, a mulher fica tudo com véu assim, mas não, isso aqui Paulo está pregando no contexto de Corinto, e nós vamos ver o sentido espiritual disto também mais na frente. O apóstolo, ele mostra o padrão aqui de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã. Ele nos mostra também uma ordem no reino de Deus. Nós podemos dizer que é uma ordem lógica, porque a hierarquia divina é Deus, Cristo, homem, mulher. A superioridade do marido em relação à esposa não é maior do que a de Deus em relação a Cristo. Por exemplo, Cristo é inferior a Deus? Não. Eles são co-iguais. Cristo não é inferior a Deus, ele é co-igual. E a mulher não é inferior ao homem, é co-igual a ele. Porém, na economia da redenção, no plano de Deus, Cristo ele se submeteu ao Pai para vir ao mundo, fazer-se carne e morrer na cruz para resgate dos pecadores. A mulher, ela não é inferior ao marido. No entanto, na posição que Deus estabeleceu, ela está sujeita ao marido. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, a mulher deve se submeter ao marido como cabeça. E o termo grego aqui traduzido por cabeça é kefale, né? De onde vem a palavra cefale, mais cefálica, cefaleia, né? Dor de cabeça. Então, kefale, que em raras ocasiões significa governante de uma comunidade, transmitindo normalmente o sentido de fonte ou origem, sendo usado em relação à nascente de um rio. Deus, ele é, portanto, a fonte de Cristo. O Filho é eternamente gerado do Pai. Cristo, como Criador, é a fonte do homem. E o homem, cedendo uma das suas costelas, deu origem a quem? A mulher. Então as mulheres, ela tem um espaço na igreja, ela tem um espaço delas na sociedade. Agora, biologicamente, biblicamente, teologicamente, quando você inverte os termos, dá confusão. Exemplo, a mulher, ela, feministas por aí, né?
Nós queremos direitos iguais, nós queremos não sei o quê, nós queremos não sei o quê, negócio de homem não. Elas querem estar na frente de tudo. Mas me diga uma coisa, uma mulher, ela tem estrutura para descarregar um caminhão de cimento? Ela tem estrutura para descarregar o saco de feijão daquele de 60 quilos? Não tem. Quem tem é o homem. Por quê? Porque biologicamente ele foi preparado para isto. Então, na questão da sexualidade mais frágil, da dependência que a mulher tem do homem e a dependência que o homem tem da mulher, não é que alguém é inferior ou que alguém é menor, porque eles são iguais, mas cada um tem os seus papéis. Então, as pessoas às vezes distorcem o texto, quer dizer que a Bíblia era machista. Não, pelo contrário. Paulo está dando a liberdade da mulher participar do culto que elas não tinham. Quem está entendendo? Então, observe, cada um, irmão, tem que entender, é aquela história, cada um no seu quadrado. A mulher tem os seus papéis fundamentais e o homem tem os seus papéis fundamentais. E a lógica do mundo, que não é lógica, é inverter esses papéis e colocar os valores invertidos. Por exemplo, tem um camarada que ele é homem, tentou de todas as formas ser atleta, nunca ganhou nada, nunca recebeu um troféu, uma medalha, nem de terceiro lugar, joga vôlei, e ele diz agora que ele é mulher. Não, eu sou um homem, mas eu me sinto no corpo de mulher, eu sou mulher. E ele quer os direitos para jogar no time feminino. E quem é o que pontua mais? Na hora que ele está jogando contra as mulheres? É o camarada lá. Por quê? Mais força, mais vigor, extensão de braço maior. Entendeu? Da mesma forma, lutador de MMA. Também tem esse. Ele se vê num corpo de mulher e vai lutar com as mulheres. Quem é que vai levar vantagem, irmão? Quem é biologicamente forjado para isso, para a força? O homem. Então nós temos o melhor lutador mulher, que é um homem, e o melhor jogador de vôlei feminino, que na verdade é um homem. Está entendendo o embaraço? Esta é a cultura do mundo. Eles querem inverter estes papéis, mas a Bíblia ainda é a palavra de Deus e não negocia os seus valores. Amém? Então vamos continuando aqui, ó. Onde é que eu estava? Paulo fala que a mulher orava e profetizava. Olha o versículo 5. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Irmão, a beleza da mulher, a honra da mulher, ainda hoje é o cabelo. Qual é uma das principais coisas que a mulher tem cuidado? É o cabelo. Quando a Micaela diz assim, amor, vou tomar banho, hoje eu vou lavar o cabelo, tu fica aí com a Ariel. Eu já sei que ela vai demorar um bocado de tempo. Não é não? É ou não é? Vocês são casados aí. Vai demorar um bocado de tempo, porque é creme, é do sei mais o quê. E quando vai para o salão de beleza? Eu vou ajeitar meus cabelos. Pronto, pode esperar. E vai, puxa daqui, puxa de lá, e conversa vem, conversa vai, não sei quem, não sei mais o quê. Porque a mulher, ela tem esta preocupação. Quando Jesus chegou naquela casa, que aquela mulher foi direto aos pés de Jesus, porque no Oriente, principalmente nas épocas bíblicas, era difícil água. Não tinha banho assim todo dia, que nem você tem. Era difícil, as pessoas passavam muito tempo sem tomar banho, isso era comum. Às vezes fazia só um asseiozinho. E ele vinha no deserto, e quando vinha no deserto era poeira, era bosta de camelo, era um monte de coisa, nas sandálias. E ela vai, aquilo era um serviço para o pior servo. Quando o Senhor queria dar uma lição de moral para um servo, castigar ele, mandava lavar os pés do convidado. Naquele dia ela foi, mergulhou nos pés de Jesus, derramou perfume e chorava e pegava os cabelos e enxugava os pés de Jesus, porque ela pegou aquilo que ela tinha de mais honra e colocou nos pés de Jesus.
Você está entendendo para a cultura da época aquilo que aquela mulher fez? É por isso que tentaram julgar a mulher e Jesus defendeu ela. E diz: o que essa mulher fez aqui, nenhum de vocês tinham coragem de fazer. Porque o outro pensou, se ele fosse realmente o Messias, sabia que essa mulher leva uma vida pecadora. Ele apenas pensou, Jesus disse: opa, eu sei quem é ela. Nenhum de vocês me ofereceram água quando eu cheguei. Ela, porém, não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Nenhum de vocês me beijaram quando cheguei, porque o costume era este, era beijar no rosto quando recebia alguém, era cortesia, era gentileza. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Ninguém de vocês me ofereceram nenhuma toalha para me lavar minhas mãos e enxugar. Ela, porém, não para de enxugar os meus pés com seus cabelos. E eu digo que por causa da atitude dela, os seus muitos pecados são perdoados. Porque quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Então, nessa cultura, irmão, era muito forte a visão que as pessoas tinham do cabelo, a mulher, a questão feminina, e ainda hoje. E este véu, ele estava ali para proteger a reputação da mulher. Elas exerciam um ministério de oração e palavra na igreja. Mas essa prática deveria ser exercida aqui nesse contexto, reconhecendo a dignidade dela e a sujeição do marido. O véu naquele contexto era uma questão de segurança para a mulher, proteger a sua reputação e o seu casamento. Então Paulo estava dizendo: olha, eu quero que vocês protejam a reputação de vocês. A cultura diz que você tem que usar o véu. Isso não vai deixar você, você não vai deixar você não vai deixar de ser crente por causa disso, não. Pelo contrário, isso vai reforçar ainda mais a sua fé e o seu testemunho, porque você vai estar na igreja com o véu e as pessoas vão lhe respeitar, ver que realmente você é uma mulher de Deus e ver que o seu casamento está tudo bem. Era essa a visão que passava. Paulo, ele orienta as mulheres nesse contexto para usar o véu na igreja, porque Paulo ele era sensível à cultura em que ele vivia, para não criar obstáculos ao evangelho. Então ele adaptava esta cultura, ele não mudava a mensagem do evangelho era a mesma, mas ele mudava os métodos, ele variava os métodos a cada grupo que ele pregava. Paulo, ele mostra às mulheres a necessidade de elas se trajarem com decência para ir ao culto público na igreja. A maneira da mulher apresentar-se e os trajes e trajar-se não devia dar escândalo, criar escândalo, nem trazer desconforto para os membros da congregação. Se fosse hoje, Paulo estava dizendo: olha, vocês têm que se vestir adequadamente. Ele ia dar de acordo com a nossa cultura. Era isso que ele estava dizendo. Segundo lugar, o problema do comportamento da mulher na questão do culto público era a questão da submissão, da união dela com o seu marido. Segundo, glória. O assunto aí é a glória da mulher. Versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Observe aí, glória de Deus e glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Aí ele diz: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Observe que depois de Paulo falar da submissão aqui, Paulo ele fala sobre o homem como glória de Deus e a mulher como glória do marido. E ele usa 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento da origem, versículo 8. O segundo argumento é o argumento da finalidade, o versículo 9. O terceiro argumento é o da relação com os anjos. Então nós temos aí origem, finalidade, no versículo 9, e a relação com os anjos, no versículo de número 10. Então, ao cobrir a cabeça, a mulher, ela assegura o próprio lugar de dignidade
e autoridade. Ao mesmo tempo, ela reconhece a sua submissão. Então, a pessoa está com véu nessa época aqui, né? Eu tenho que sempre dizer que é naquela época, senão os irmãos chegam tudo de véu aqui no domingo. Mas está de véu aqui nessa época, era respeito, era autoridade, ela tinha autoridade. Se ela profetizasse, se ela pregasse, se ela orasse, ali era uma autoridade, era um símbolo de autoridade e de submissão que ela tinha. Então, se a mulher chegasse na igreja sem o véu, era primeiro constrangedor, vergonha para ela, e ela ia dizer que estava totalmente rebelada contra a sua casa e contra o seu marido. Isso era escândalo, mais um escândalo para a igreja de Corinto. Agora, o que é que os anjos têm a ver com o uso do véu na igreja por parte das mulheres? Que Paulo fala em relação à questão dos anjos. É que quando nós estamos reunidos em um culto público, os anjos eles estão reunidos para aprender com a igreja. E Paulo fala isso, Efésios capítulo 3, versículo 10. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Vamos ler. Efésios capítulo 3, versículo 10. Vai dar tempo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, glória a Deus, seja conhecida por quem? Dos principados e potestades nos céus. Olha só, quando ele fala principados e potestades, ele se refere aos anjos, certo? Tanto aos caídos como os que não caíram. Principados e potestades, faz parte da questão da angelologia, da parte angelical. Então, tantos os anjos que estão com Cristo, com Deus, a serviço daqueles que esperam o Senhor para a salvação, como aqueles que estão caídos, eles olham para a igreja e aprendem com elas no culto. Por exemplo, a igreja ela ensina aos anjos a multiforme sabedoria de Deus. E os demônios, os espíritos desencarnados, eles também olham para a igreja. E sabe que quando ele olha para a igreja adorando ao Senhor, eles têm que ter a convicção e dizer: tem alguém maior do que eu, tem alguém acima de mim, tem alguém mais poderoso, porque tem um povo aí que é forte e adora ao Senhor com espírito, em espírito e em verdade. É igual diz aquele hino: eis que surge um povo forte, revertido de poder, que não teme nem a morte que a ele pertencer, porque tem sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Poderás você dizer: eu sou um dos tais. Aleluia. Então a igreja ela está ensinando os anjos a multiforme sabedoria de Deus. E os anjos não apenas estão presentes nos nossos cultos, mas eles aprendem com a igreja e cobrem o rosto quando adoram. Então Paulo ele faz esse paralelo, porque a Bíblia diz que nós também havemos de julgar os anjos, nós vimos aqui em Corinto também. E lá em Isaías, ele tem em mente, eu creio que Paulo tinha esse texto em mente. Isaías capítulo 6, versículo 2, diz que os serafins estavam voando sobre o trono de Deus, e eles tinham quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Então essa cobrir o rosto e os pés era reverência. Então ele estava dizendo: por causa dos anjos, aprenda com os anjos. Na cultura de vocês é preciso ter o véu para ter respeito, para ter reverência. Então os anjos também têm a reverência deles. Então não seja reverente. Amém? Deu para entender, irmãos? Da mesma forma, as mulheres devem cobrir o rosto com o véu por causa da autoridade que Deus tem sobre o homem e por causa da sujeição que elas têm ao seu marido. Terceiro lugar, primeiro ele fala sobre submissão, segundo a glória dela, terceiro, interdependência. Diga comigo, interdependência. Versículos 11 e 12. Olha o que diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Que maravilha, que texto lindo esse aqui que Paulo fala. Ele é claro aí, ele é objetivo. Se a mulher veio do homem, por ter Deus criado a mulher a partir da costela do homem, e o homem
é nascido da mulher, então eles são interdependentes. O homem, ele é a causa inicial da mulher e ela é a causa instrumental do homem, mas ambos devem a origem a Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem primeiro Deus criou? O homem ou a mulher? Deixa eu mudar a pergunta. Quem primeiro Deus fez? O homem ou a mulher? Agora todo mundo ficou calado. Primeiro eu disse, quem primeiro Deus criou? Eu usei o verbo criar. Depois eu disse, quem primeiro Deus fez? Eu usei o verbo fazer. Criar e fazer, no hebraico, são diferentes. A Bíblia diz que o Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então ele criou o homem e a mulher no mesmo dia. Agora ele fez o homem primeiro, porque fazer é usar uma matéria-prima e aperfeiçoá-la. Agora criar é fazer de uma matéria inexistente. Então ele criou no invisível, no âmbito que nós não enxergamos, mas dentro de Deus já estava criado os dois, homem e mulher. Aí só depois veio que ele criou o homem e depois veio a mulher, né? Então o homem às vezes se orgulha porque diz que ele é primazia porque fez primeiro, né? Mas as mulheres afirmam de arma e punho que Deus sempre faz a obra-prima logo depois do rascunho. Mas o importante é que um depende do outro. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. Porque primeiro a origem material veio da costela do homem, mas a origem instrumental, o homem vem através da mulher. Mas a origem de tudo que não pode perder a supremacia é Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o homem, no Senhor não há superioridade do homem, nem inferioridade da mulher. Ambos são um e ambos são interdependentes. Não existe nenhuma chance de um se sobressair em detrimento do outro. Homem e mulher têm sua origem um no outro e ambos devem a sua existência a Deus. E no final Paulo diz, tudo é de Deus. Cada um tem que cumprir o seu papel. Quando o homem deixa de cumprir o seu papel, ele vira um banana, ele vira um barriga branca, ele vira um abestalhado. Quando a mulher deixa de cumprir o seu papel, ela vira tola, porque ela destrói a sua casa com as próprias mãos. Mas quando ela cumpre o seu papel em Cristo, ela é sábia, ela edifica a sua casa, ela protege os seus filhos, ela edifica e é coroa para a cabeça do marido. Então, esses papéis é que Paulo está falando aqui. Quarto lugar para me encerrar, diga glória a Deus. Em quarto lugar, ele vai falar agora de natureza. Natureza. Primeiro, ele falou de quê? De submissão. Submissão significa estar debaixo de uma missão. Eu estou debaixo de uma missão. Qual é a minha missão? Amar minha esposa, protegê-la na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza, né? Com feijão ou sem feijão, com carne ou sem carne. E a mulher do mesmo jeito. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você está debaixo de uma missão. Amar o seu esposo, respeitá-lo, estar com ele na saúde, na doença, na alegria ou na angústia, com bola ou sem bola, com Corinthians ou sem Corinthians, com Flamengo ou sem Flamengo, com carro ou sem carro, a pé, sapato bom, chinela havaiana com a prega embaixo, segurando a cabeça da chinela. Mas você está debaixo desta missão, porque o amor tudo suporta. Aleluia. Quarto lugar, natureza. O apóstolo Paulo escreve no versículo 13 ao 16, para a gente terminar, ele diz, vamos lá, julgai entre vós mesmos, é o próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza, ser desonroso
para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, o apóstolo está escrevendo aqui, e ele diz que Deus ele faz o homem e a mulher diferentes um do outro. Eu já falei sobre isso. A própria natureza indica isto. A própria biotipologia. O homem precisa manter sua diferença física da mulher. Seu vestuário deve ser diferente. O papel do homem é diferente do papel da mulher. O homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher verdadeiramente feminina, pois eles foram criados diferentes, têm características físicas, mentais e emocionais distintas. E isso temos que prestar atenção nisso. Nós estamos vivendo numa cultura em que mostra totalmente diferente. Aí querem afeminizar os homens e masculinizar as mulheres. Mas há diferença entre os homens, entre as mulheres, questão física e emocionais. A mulher, ela vive em um mês, todas as estações, e às vezes a gente tem que entender isso. Às vezes ela está no verão, está no inverno, está na primavera, tudo no mesmo mês, irmão. Às vezes ela está feliz, aí pouco mais começa a chorar, pouco mais começa a esculhambar, começa a se lembrar de coisa que você magoou ela lá atrás, você nem se lembra mais. É diferente. Tem a parte que ela chora, tem a parte que ela está para baixo, tem a parte que ela está estressada. E quando tiver nessa parte que ela estiver passando o pano, não pisa não, pelo amor de Deus, passa não. Ajuda ela, lava a louça, não vai deixar ela de ser homem não. Mas isso é papel de mulher, mas não vai cair sua mão. Lavar um pratozinho ali, né? Ajeitar o lixo, botar lá fora. Então nós devemos entender que há diferença emocional, diferença física, de vestuário, né? Tem roupa que é para o homem, e tem roupa que é para a mulher. E ele estava falando dessa diferença. Paulo diz que a apresentação do homem precisa ser diferente da apresentação da mulher. Essa diferença deve se manifestar na maneira de se vestir e também no comportamento do cabelo. Portanto, homem e mulher devem viver essa diferença tanto no aspecto físico, sexual, quanto no vestuário e corte de cabelo. O que a cultura moderna ocidental está pregando hoje não é o princípio de Deus. O propósito de Deus é que o homem seja diferente da mulher em todos os aspectos. O Criador não os fez um ser androgênico, fê-los homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 1:27. O plano de Deus é que homens e mulheres tenham papéis diferentes, embora complementares. O homem deve ser plenamente masculino e a mulher plenamente feminina. Amém? Glória a Deus. Então você observa que até para vestir a mulher, né? O homem não, o homem bota uma calça, uma chinela ré, um negócio, aí a veste. Mas a mulher ela é mais delicada, mas tudo dá certo. Bota um lacinho aqui, uma fitinha aqui, não sei o quê, e dá certo. Vai botar um laço aqui em mim, nem em cabelo eu tenho. Fica algo estranho, algo esquisito. A mulher ela veste uma roupa assim, né? Mas não sei como é que chama, é lycra, sei lá, fica mais diferente. Dá certo nela. Mas você vai botar no homem, o homem tem as omoplatas desse tamanho. Isso aqui, os ombros largos, aí fica aquele negócio aí feio, irmão. Não dá certo, não encaixa. Porque Deus ele não errou na fórmula. Deus não erra, não errou e nunca errará na fórmula. Aleluia. Então, se Paulo tivesse de ensinar esse princípio a uma de nossas igrejas no Ocidente aqui, ele não diria às mulheres para usar véu na igreja. Não, porque a gente não usa véu aqui, tem esse costume. Mas o véu não faz parte da nossa cultura.
William Barclay chega a dizer que o uso do véu tem um significado plenamente local e transitório, porém o princípio permanece. O princípio, é um princípio em tudo isso que eu acabei de pregar aqui, trazendo da cultura deles e do costume deles. É que as mulheres, que Paulo está querendo dizer como uma mensagem final, para me finalizar agora de verdade, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e precisam vestir-se com modéstia e pureza. Amém? Fica de pé aí, glória a Deus. Modéstia, pureza, pudor, reverência. Às vezes tem pessoas, irmãos, lá no mundo, que se vestem melhor do que pessoas que estão na igreja. Ninguém vê a diferença se é crente ou não. Não sou crente. Aí passa na rua, nuazinha, me vê, ainda quer dar a paz do Senhor, eu faço é me esconder. Não me livre. Isso não é lá da igreja não, dessa lá não, é não. Eu não estou ensinando isso não. Estou ensinando essa falta de vergonha não. Então, irmãos, a decência, isso é bom para todas as culturas, principalmente na casa de Deus. Paulo diz assim, se alguém quer ser contencioso, porque as mulheres que estavam rebeldes, elas queriam fazer isso por contenda, elas queriam fazer isso por rebeldia. Ele diz, se alguém quer ser contencioso, isso aí não é nosso costume. No final do versículo ele diz, e nem costume das igrejas de Deus. Na igreja de Deus o costume é reverência, é adoração, é respeito, é submissão, é união, é espiritualidade e não carnalidade. E está faltando isso hoje no nosso meio ser pregado. Não é uso e costume não, mas é reverência, é espiritualidade, é vigilância. Aí às vezes o negócio está todo, irmão, desmantelado. Deus não se manifesta mais. O Espírito Santo não vem para batizar com poder. Não tem cura, não tem milagre, não tem edificação. Por quê? Porque as pessoas querem fazer do jeito dela. Já jogaram fora os princípios de Deus. Quem dita as regras no mundo aí é a mídia, é a cultura, é as propagandas, é a internet, é a tecnologia, é as redes de televisões e outras coisas mais. Mas na igreja não, quem ordena a regra é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que ainda dita a norma da nossa vida. Quer ir para o céu? Ande conforme essa regra. Quer ser salvo? Se santifique, se limpe, se purifique. Não seja contencioso, mas ande de acordo com o padrão dos santos. Porque tem um texto lá em Miqueias ou em Malaquias que diz, e outra vez vereis a diferença, distinção, distinguir daqueles do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve. Não tem meio termo. Tem negócio de ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus ou você não serve. Você serve a Deus, adora a Deus, se abraça com Deus, ou você se abraça com o capeta. Quem adora a Deus aqui? Quem serve a Deus aqui? Feche os teus olhos. Oh Deus, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra. Que essa regra, Senhor, de fé faça parte da nossa vida. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, respeito, prazer pelo aquilo que é sagrado. Que a tua palavra não venha a ser desmoralizada, que o teu nome não venha a ser escandalizado, que o teu evangelho não venha a ser envergonhado, que nós não venhamos ser instrumentos de tropeço nem de escândalo para a tua palavra, mas que nós venhamos, Senhor, inspirar, transpirar santidade, Senhor, reverência na tua presença, Deus. Que
que nós venhamos para a igreja, Senhor, e não ficamos conversando besteira, conversando com o outro, cutucando o outro, tirando a paz do outro, mas que nós prestamos atenção no que está sendo pregado, que nós tenhamos, Senhor, reverência na tua casa, nos ligar com os céus, Senhor, para que quando a tua glória descer, nós recebemos a nossa bênção, não sairemos daqui, Senhor, não sairemos daqui vazios, mas cheios, transbordantes da tua presença, porque a tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém com mãos vazias. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila na tua presença.